Olá pessoal, tudo bem? Que vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar início à temática da responsabilidade civil do Estado. Nós, em aulas passadas, falamos da intervenção do Estado na propriedade, falamos, consequentemente, dos bens públicos, domínio público, e agora, turma, nós vamos aqui adentrar especificamente na temática da responsabilidade civil do Estado. Então, eu te convido a fazer aqui um aporte, né, uma espécie de recall, uma revisão pontual da parte da teoria geral da responsabilidade civil, e assim adentrarmos especificamente na responsabilidade civil do Estado. Bom, nesse sentido pontual, roteiro de aula, vamos aqui tratar especificamente da responsabilidade civil do Estado e sabemos que é uma temática do direito administrativo, ok? Bom, iniciando aqui a temática, pessoal, vamos aqui às particularidades. O que é uma responsabilidade civil? Sem muitas delongas, pessoal, a ideia ontológica de responsabilidade sempre reverbera pontualmente numa obrigação de indenizar. Eu quero deixar bem claro para vocês que essa terminologia civilista, ela represtina também na terminologia adotada no direito administrativo. Eu repito, essa terminologia de responsabilidade civil estar correlacionada à obrigação de indenizar, ela reverbera na mesma magnitude e essência ao plano normativo do direito administrativo. Agora, um detalhe específico. Nós temos, por exemplo, no direito tributário, que a temática, a responsabilidade, ela não referenda uma obrigação de indenizar. Ela faz referência a um sujeito passivo da obrigação jurídica tributária, que pode ser principal ou acessória. No direito tributário, a obrigação tributária principal envolve o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, que é a multa tributária. Já a obrigação acessória envolve e desenvolve as prestações positivas e negativas em prol da administração tributária para que haja a fiscalização de toda a sistemática operacional da vida humana no que tange pontualmente e em prol da arrecadação de tributos. Estou falando aqui pontualmente de prestações positivas como obrigação de fazer, que temos como exemplo a declaração de imposto de renda e obrigações negativas, a exemplo, o dever de tolerância, o dever de permissivo de que a autoridade fiscal venha investigar a sua vida, a sua atividade produtiva. Então, dentro desse percalço pontual, nós temos de forma correlata e consequente o exercício do poder de polícia administrativa na seara pontual da fiscalização, que reverbera a sua ação com base na lei e com base em regulamento. Bom, por outro lado, pessoal, a temática responsabilidade civil, ela não se confunde em nenhum momento, pessoal, com a responsabilidade administrativa ou funcional. Ela não se confunde, pessoal, com a responsabilidade administrativa e não se confunde com a responsabilidade funcional. Bem, sem muitas delongas, nós sabemos pontualmente, pessoal, que a responsabilidade, deixa eu colocar aqui logo, não se confunde com a responsabilidade civil. Bem, dentro desse contexto pontual, pessoal, quando nós falamos da responsabilidade funcional, está ligado pontualmente à própria gestão, à própria dinâmica da atividade por parte do agente público. Então, veja, no que tange, por exemplo, o lançamento fiscal ou tributário, nos termos do artigo 142, parágrafo único, se a autoridade administrativa fiscal, fazendária, o auditor, identificando o fato gerador e não realiza a constituição do crédito tributário, seja por esquecimento, seja por favorecimento, não importe, ele vai responder funcionalmente. Porque ali está se tratando pontualmente de uma receita pública derivada, que é o tributo. O Estado precisa do tributo para manter a máquina estatal, para manter, portanto, a prestação geral de serviços públicos, de natureza útil, universo, e também, conforme o caso, pessoal, os próprios compromissos do Estado perante os seus componentes internos. Vamos falar aqui dos agentes públicos, como é que a gente paga o servidor público, né? Como é que mantemos a conta de luz, a conta de água. Então, tem que ter, de forma deontológica, claramente a cobrança do tributo. Então, o agente público ele vai responder funcionalmente, por quê? Porque, cara, ele não quis pontualmente fazer auditoria, fazer o lançamento fiscal e em seguida notificar para pagamento, por motivos outros que não vêm ao caso.
mas em razão desse descompromisso dele, vai gerar um processo administrativo. E nesse processo administrativo tem que resguardar o contraditório e a ampla defesa. Bom, em outra matéria, em outra ciência, a responsabilidade civil, pessoal, ela também não se confunde com a responsabilidade criminal ou penal. Não se confunde. Parece óbvio, né, ou redundante da minha parte, mas só para reforçar aqui bem a coisa. Não se confunde categoricamente, turma. São responsabilidades totalmente diferentes, né? Então veja, nesse contexto pontual, a responsabilidade criminal relacionada à distritamente vinculada, pessoal, no que tange a persecução penal, que no que tange pontualmente a toda a tratativa do Estado, buscando, pessoal, penalizar o infrator, aquele delinquente que pratica crime ou contravenção penal, nós não temos nenhuma jaez de igualdade ou similaridade com a responsabilidade civil, até porque os bens jurídicos tutelados pela esfera penal, pela esfera criminal, são de mais alta envergadura de importância. Nós estamos falando aqui a vida, a integridade física, psíquica e moral do indivíduo. Nós estamos falando de liberdades fundamentais, no seu ponto mais genético, né, na gênese da coisa. Já a responsabilidade civil, pessoal, ela tem como efeito sucedâneo, claro, translúcido, uma obrigação de indenizar. Uma obrigação, portanto, pessoal, de buscar o status quo ante ao fenômeno lesivo. E aí, essa obrigação de indenizar, pessoal, ela é fundada na inobservância de uma obrigação principal. Repito, a obrigação de indenizar, ela é fundada, pessoal, ela é fundada na inobservância da obrigação principal. E essa obrigação principal, já vou falar um pouco dela, ela vai envolver obrigação de dar, coisa certa ou incerta, obrigação de fazer e obrigação de não fazer, certo? Tranquilo. Bom, nessa medida e consequência, pessoal, eu não poderia jamais deixar de lado e falar especificamente aqui de um tema aqui para vocês, que é especificamente, turma, no que tange a previsão aqui pontual do Código Civil Brasileiro, ok? Jamais poderia deixar de lado fazer uma leitura aqui pontual ao Código Civil. Bem, o artigo que eu estou fazendo referência é o 935, que fala, pessoal, que a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. Então veja, diante do fato pontual que são responsabilidades de esferas distintas, se há de fato, pessoal, a comprovação da autoria e materialidade no que tange pontualmente, pessoal, na esfera criminal, não há que se questionar na esfera civil. Repito, a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência de fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões já acharem que dirimidas, resolvidas, decididas no juízo criminal. Então, trago esse dispositivo aqui para vocês, que é do direito civil, né, em especial a Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que é o nosso Código Civil Urgente, também chamado de Código Reale, né, Código Civil de referência ao jurista, ou melhor, juiz filósofo Miguel Reale. Bom, vou colocar aqui a nível de observação, esse dispositivo ele faz referência pontual ao Código Civil Brasileiro. Bom, de toda maneira, pessoal, fechando aqui a referência pontual, 935. Então, comecei a minha fala que, se eu for falar de responsabilidade civil do Estado, nós temos que tratar da parte da teoria geral da responsabilidade civil, que envolve sempre uma obrigação de indenizar. E essa obrigação de indenizar ela não se confunde em nenhum momento, pessoal, com a obrigação principal. Bom, o que seria nesse contexto, pessoal? Agora vamos abrir aqui um leque específico. O que seria nesse contexto a obrigação principal? Vou trabalhar aqui rapidamente a obrigação principal. Bem, turma, quando a gente fala da obrigação principal, a gente não pode jamais deixar de lado
que no direito civil, quanto à classificação das obrigações, ele aponta que as obrigações podem ser de dar, obrigação de dar, que é também chamado em latim de dare, obrigação de fazer, que é chamado em latim de facere, e obrigação de não fazer, que é chamado de non facere, tá? Então vejam, no âmbito civilista, no direito civil, geralmente nas faculdades, nós estudamos em direito civil 2, né, uma divisão pontual, nós vamos falar de quê? Da obrigação de dar, fazer e não fazer. Essa obrigação de dar, ela vai se subdividir, pessoal, no que tange, olha só, dar coisa certa, dar coisa incerta. A entrega de coisa certa, pessoal, ela é identificada pelo gênero, pela quantidade e pela qualidade. Repito, a obrigação de dar alguma coisa certa, ela reverbera pontualmente a sua identificação quanto ao gênero, quanto à quantidade e qualidade. Alguns livros de civil, eles chamam também quanto à natureza, né? Quanto à coisa em si, o gênero. Se é um arroz, se é uma galinha, se é uma cama, se é uma mesa. Enfim, cara, vai fazer referência pontualmente ao quê? Ao gênero, ao que é o da coisa. Bem, quantidade, o nome já fala por si só, né? É o quantitativo. E a qualidade são as especificações da coisa. Bom, de toda maneira, pessoal, a obrigação de dar também pode contemplar a incerteza quanto à qualidade. Porque a obrigação de dar coisa incerta, turma, ela só reverbera uma incerteza quanto à qualidade, somente quanto à qualidade. E aí, turma, eu chamo a atenção de vocês de dois artigos especiais. Vou começar pontualmente, pessoal, com o artigo 233 do Código Civil Brasileiro, que é a nossa Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, tá? Vamos aqui. Bom, 233 do Código Civil, ele vai trazer-nos as seguintes informações. A obrigação de dar a coisa certa abrange os acessórios dela, embora não mencionados, salvo o contrário resultar do título ou das circunstâncias do caso. Pessoal, aqui está falando pontualmente de que o acessório segue o principal e transmite nesse sentido pontual, pessoal, o princípio da gravitação jurídica. Turma, não é o princípio da gravidade, tá? De Isaac Newton, tá? Tratando aí desse matemático que desempenhou um papel colossal no conhecimento de todo o cosmos, de todo o movimento dos corpos, né? O princípio da gravidade, pessoal, tá? Fala-se referência quanto a uma relação entre os corpos, fala inclusive dos pesos, das interações entre a matéria. Isso é física, natureza, physikis, que é natureza em grego. Aqui não, parceiro, aqui é gravitação. Gravitação significa dizer que gira em torno, ok? Então vamos aqui. Aqui é gravitação, beleza? Gravitação jurídica. Na gravitação jurídica, eu tenho o que, turma? Eu tenho o que? A regra basilar, lá, inclusive, de ponto de vista, ponto científico clássico do direito civil, é que o acessório segue o principal. O acessório segue o principal. Essa que é a ideia pontual do 233, em que trata pontualmente da obrigação de dar coisa certa, turma. Coisa certa, deixa eu colocar aqui para não ter dúvida. Tratando da obrigação de dar coisa certa. Bom, tudo bem. Pessoal, seguindo o barco, observação 1, vamos aqui partir para o 2. Turma, na observação 2, o que eu queria destacar aqui para vocês é o artigo 244 do Código Civil Brasileiro.
O 244, pessoal, ele vai trazer uma informação importantíssima. Nas coisas determinadas pelo gênero e pela quantidade, a escolha pertence ao devedor. Por quê? Porque o 243, pessoal, ele diz o seguinte, que a obrigação que envolve dar coisa incerta é indicada pelo menos no gênero e na quantidade. A qualidade, ela é aperfeiçoada ao quê? A escolha do devedor. O devedor vai lá e vai fazer, portanto, a individualização em si da coisa. Então, a obrigação da coisa incerta envolve o quê? Uma escolha dada pelo próprio específico devedor. Bom, feito isso, pessoal, só esse aporte introito aqui, porque a aula é grande, confesso. A obrigação de fazer, pessoal, e junto com a obrigação de dar, ela envolve as chamadas, pessoal, aqui a escolha pelo devedor, no que tange a obrigação de dar coisa incerta. Bom, beleza. Bom, seguindo o barco, turma, nós temos a obrigação de fazer, que envolve, dentro do ciclo de prestações positivas, ao lado da obrigação de dar, só que aqui envolve, pessoal, uma condução humana, uma prestação de serviço, uma iniciativa de não de entregar algo, mas de fazer por algo. Então, eis a obrigação de fazer. Citei aqui a própria essência de uma obrigação que envolva a prestação de serviços. E as obrigações que são ditas negativas, que é a de não fazer. Não facerem. Destaquei para vocês a de tolerar, de submeter-se, pessoal. E contempla-se aqui uma série de relações jurídicas dentro do direito de vizinhança, da qual ali há pessoas que têm o seu exercício do direito de propriedade, da qual deve ser observado em comum, claro e perfeita harmonia o direito perante o outro. Bom, diante desse cenário, pessoal, eu queria tratar o seguinte, ainda na parte introita do que envolve a teoria geral da responsabilidade civil naquilo que é somente pertinente à minha matéria. Bom, nesse contexto pontual, pessoal, eu queria fazer um aporte aqui em o piano, uma percepção clássica, tá? Trazendo os preceitos do direito. Os preceitos do direito, fazendo aqui uma percepção do direito romano. Por que isso? Porque, pessoal, a construção da responsabilidade civil do quanto à participação do Estado como responsável a indenizar alguém tem, indiscutivelmente, pressupostos claros e translúcidos do direito civil. Não na sua totalidade. Existe, de fato, toda uma construção histórica que diferencia notoriamente. Mas o que eu quis trabalhar aqui são aspectos introitos importantes. E aqui chegamos aos preceitos de direitos. Pessoal, só um recall aqui rapidamente em introdução ao estudo do direito, e mais especial direito romano. Nós temos que iuris pra septa sunt aec honesti vivere alterum non laedere, aí vem também o nemine laedere, e o sum cuique tribuere. Turma, o que é isso? Direito possui os seguintes preceitos, pessoal. Viver de forma honesta, dar a cada um o que é seu. Aliás, sunt quid tribuere, dar a cada um o que é seu. E alterum non laedere faz referência a não prejudicar o outro, né? Os preceitos, portanto, pessoal, de não lesar o outro, a outra pessoa. E sum quid tribuere é o que é dar a cada um que é seu, tribuere. Então, são preceitos do direito, viver de forma honesta, honesto vivere, não lesar o outro, alterum non laedere. E sum quid tribuere, que é dar a cada um que é seu. E aí isso vai gerar, pessoal, com base no alterum non laedere, um preceito básico e ontológico ligado com semelhança ao alterum non laedere, que é o nemine laedere. O nemine laedere. Pessoal, o nemine laedere ressoa pontualmente numa cláusula geral de nunca prejudicar ninguém. Nunca prejudicar ninguém. O nemine laedere. Nesse sentido pontual, pessoal, pelo nemine laedere,
no nemine laedere significa pontualmente que há uma cláusula geral de não prejudicar o próximo. Por quê, pessoal? Diante de uma circunstância de violar o direito de outro, vai renascer o quê? O dever de indenizar. Então, diante do nemine laedere, vai ressoar o quê, pessoal? O dever de indenizar. O dever de indenizar. E você só indeniza alguém no plano civil se houver alguma das situações ontológicas básicas, evidentemente, do artigo 186 e 187 do Código Civil Brasileiro. Porque no 86 está falando da prática de ato ilícito e o 87 está falando pontualmente do abuso desse exercício de um direito. E aí eu destaco para você do 87 a questão pontual que reverbera, pessoal, da apresentação do cheque pré-datado. Ela está pré-fixada uma data futura vindoura. Veja que o cheque é uma ordem de pagamento à vista. O cheque, ele é uma ordem, pessoal, de pagamento à vista. Então, sendo ordem, pessoal, de pagamento à vista, nós temos especificamente que a sua apresentação antecipada, quebrando a sua essência contratual, porque, veja, o cheque é um título de crédito, ele é regido por normas, pela legislação cambiária. Só que ali pode ser convencionado, com base inclusive no artigo 421, que trata da autonomia privada, que seja apresentado o cheque em um momento vindouro pré-fixado ali. É a famosa cláusula bom para. Bom para. E aí nós temos especificamente a súmula do STJ 370. Súmula do STJ 370 que fala pontualmente dos danos morais àquele que apresenta de forma antecipada o cheque pré-datado. Bem, de toda maneira, pessoal, isso aí é uma conjectura de exemplo, para você poder absorver matéria. E o 186 fala a tradicional referência do caso de ação ou omissão, um comportamento comissivo ou omissivo, voluntário, que venha a gerar o fenômeno de dano, mesmo que seja em razão de uma culpa em sentido amplo, né? Há uma essência de lesar, um ânimo de lesar alguém, tem o dever de indenizar. Mas veja, o dever de indenizar, ele exige nessa conjectura que haja o fenômeno dano. O fenômeno dano. Pessoal, se não tiver dano, não tem indenização. Mesmo que haja nesse contexto pontual um ilícito praticado. Veja que para a esfera civil tem que ter o evento dano. Se não tiver dano, não tem indenização. Tudo bem? Bom, com base nesse percalço, nessa concretude de informações, deixa eu colocar só aqui deitado, pessoal, que é latim. Bom, dentro dessa conjectura, desse ponto de informações, nós podemos sim ventilar alguns aspectos mais introitos, históricos, da responsabilidade civil do Estado. Por que isso? Porque com base nesse assento de informações, a gente tem maturidade para entender alguns institutos da responsabilidade civil do Estado. Bom, para a gente começar a falar em si como é que se enquadra atualmente o estudo da responsabilidade civil do Estado, eu vou trabalhar, pessoal, um aspecto histórico, uma evolução da responsabilidade civil do Estado, ok? Então, vou fazer aqui um recall, uma viagem temporal de muita valia do que tange pontualmente a temática da responsabilidade civil do Estado. Agora veja com um percalço histórico. Bom, pessoal, eu queria, nesse sentido, começar aqui a tratar a início de conversa, né, a início de diálogo, de posicionamento, no que tange a irresponsabilidade do Estado como primeiro marco histórico dessa construção da responsabilidade civil do Estado. Nesse marco histórico, pessoal, nós temos que o Estado ele não tem qualquer responsabilidade, o Estado não possui qualquer responsabilidade quanto ao evento dano ocasionado contra os súditos. Tá, pessoal?
Então, veja, nesse contexto pontual, o Estado ele não indeniza. Professor, mas houve o evento dano. Por essa teoria, mesmo ocorrido o dano e tendo correlação pontual, pessoal, com a prática desse dano em razão do exercício de uma atividade do Estado, seja através dos próprios agentes, seja inclusive do próprio rei, não há nenhuma vinculação. Essa ideia de responsabilidade do Estado, inclusive, ela tem um percalço religioso muito em volta do pensamento cristão, mas traduzindo numa temática pontual institucional de Estado. Deixo bem claro. Dentro desse contexto pontual, reverbera, inclusive, pessoal, frases pontuais em que esgotam qualquer nicho e qualquer nível de responsabilidade por parte do Estado. E isso não reverbera pontualmente, pessoal, que o Estado ele não tem a sua legitimidade na sua atuação. Pelo contrário, se entende-se que a sua legitimidade ela reverbera numa força vinculante absoluta de seus atos, das quais não podem ser maculados por nenhum erro. Então, mesmo o governante, o rei, no caso, atuando, né, essa expertise da sua atividade, não lhe encontra qualquer vazão de responsabilidade. Ao contrário, é afastada qualquer cenário, qualquer perspectiva nesse sentido, nessa amplitude pontual. Bem, eu queria só fazer um adentro, sem muitas delongas, ao tratar pontualmente dessa parte histórica, até porque, pessoal, ela é fundamental para a gente compreender o Instituto Contemporâneo. Bem, fechada essa parte aqui, pessoal, vamos partir para a outra significante teoria, né, que reverbera isso. Então, nesse sentido pontual, pessoal, nós vamos partir aqui para um novo canal de âmbito evolutivo da teoria da responsabilidade civil do Estado. Bom, nós vamos partir agora para um outro momento, que é a responsabilidade civil com culpa comum do Estado. Aqui é um ponto bem interessante, com culpa comum do Estado. Primeiramente, pessoal, aqui existe uma situação de equiparação da responsabilidade do Estado ao do indivíduo. Aqui vai envolver categoricamente uma responsabilidade extracontratual, baseada pontualmente na culpa comum. E essa culpa comum, pessoal, reverbera pontualmente um tratamento equiparado no mesmo patamar de que, se o indivíduo ele se responsabiliza por seus atos, o Estado também deve fazê-lo. E aqui já traz, né, cogita, né, um ponto de perspectiva ontológica que o Estado pode responsabilizar-se quanto a seus atos. Então é uma verdadeira percepção de roupante estruturação ao modelo anterior, né? Bem, nessa construção para esse modelo posterior, esse pensamento, essa construção da irresponsabilidade do Estado, ela vai remontar, pessoal, portanto, de um pensamento absolutista, certo? E aí o período das figuras monarquias, das quais se concentrava pontualmente o poder na figura do rei. Aí vem, pessoal, Luís XIV na França, né? E vem outras mais erosões de ideias. Bem, esse pensamento, pessoal, da irresponsabilidade estatal, ela vem a ruir pontualmente com as revoluções liberais. Nós sabemos que temos como revoluções liberais, destacando aqui a Revolução Gloriosa na Inglaterra, a independência americana e, consequentemente, a Revolução Francesa, inspirada desses movimentos. E aí, a Revolução Francesa de 1789 surge a figura do Estado de Direito. Então, esse modelo anterior aqui, pessoal, fundado no Estado absolutista, ele põe em queda, pessoal, com um pensamento novo, um ideário maior, fundado nas revoluções liberais, a Gloriosa, a Independência Americana e, consequentemente, pessoal, a Revolução Francesa de 1789. E aí surge, portanto, a figura do Estado de Direito. E aqui, turma, nós temos um ponto interessante, porque fixa-se o entendimento, né? Fixa-se o entendimento de que
se o indivíduo se responsabiliza pelos seus atos, também deve responder o Estado, com base numa construção do liberalismo clássico fortemente individualista. E aqui a marca dessa conjectura, pessoal, é o Estado liberal. E ele vai se coisificando, né, se estruturando com base nas revoluções liberais. As revoluções liberais. Então ele vai se moldando, se estruturando, se coisificando com base nessa construção dada pelas revoluções liberais. Pessoal, dentro dessa sistemática pontual, o que nós temos? Nós temos que aqui, pessoal, começa-se a falar na chamada responsabilidade extracontratual. Veja, a responsabilidade contratual ela é notória e reconhecida pontualmente diante de um pacto celebrado. Então, um acordo entre as partes ali, que são capazes, cujo objeto é jurídico, né? Não é um objeto ilícito. Consequentemente, pessoal, vai reverberar em um pacto a ser cumprido, um pacto a ser orquestrado e observado. Ocorre que na responsabilidade contratual são situações que independem do efeito contratual, depende das partes firmarem um contrato. Então ela está completamente fora da seara do pacta sunt servanda, né? Então ela evolui esse percalço a generalizar uma responsabilidade do Estado. Então ela aproxima-se, pessoal, ela evolui o sentido ontológico de responsabilidade em razão de um contrato fundamentado no pacta sunt servanda, beleza? Pacta sunt servanda. Então ela extrai esse ponto percalço. Mas aqui, pessoal, ela traz uma observação muito clara. Ela traz uma observação muito clara e muito nítida. E qual a observação, professor? A observação é bem simples, porque nesta responsabilidade, pessoal, cogita-se, portanto, a ideia de culpa in lato sensu relativo, pessoal, aos comportamentos praticados por agentes públicos, ocasionando o evento dano. Então, pessoal, aqui nós temos especificamente, olha só, o sentido civilista, por sinal, de culpa em sentido amplo. Veja que a culpa em sentido amplo, que a culpa civil, ela é muito mais abrangente do que a culpa no que tange ao direito penal. Porque a culpa civil, a culpa in lato sensu, além do dolo, ela abrange a culpa penal, que compreende um comportamento negligente, imprudente e imperícia. Então ela vai trazer um apanhado muito mais abissal, muito mais amplo do que o modelo trazido pelo sistema penal. O que importa é o seguinte, que aqui ventila-se a comprovação, a existência de culpa. E para onde que percorre o ônus probatório? O ônus, pessoal, é de quem alega. O ônus é de quem alega. Então, quem alegou situação pontual, pessoal, de lesão, tem que apontar e comprovar culpa. Tem que apontar e comprovar a existência de culpa. Bem, nesse sentido pontual, pessoal, existe um percalço interessante do direito administrativo que, de certa maneira, pessoal, vai mudar, inclusive, o ponto de vista na concretude do direito, porque ela vai apresentar, ao longo da sua trajetória,
uma ideia de culpa diferenciada, uma ideia de culpa relativo e relacionada à falha do serviço. A próxima teoria, pessoal, ela é chamada de teoria da culpa administrativa. Alguns autores também chamam de culpa anônima. Vários livros você vai encontrar a expressão culpa do serviço. Tá? Então, são as mesmas bases ontológicas, mesma essência. O que o senhor está falando, pessoal? É o seguinte. Essa teoria é muito interessante, porque, veja, ela vai trazer um plexo, um entendimento, né, uma perspectiva, que é a possibilidade de falha na prestação do serviço público. E, turma, aqui uma falha de serviço público é algo completamente distinto da culpa civil, da culpa em sentido amplo. Porque, veja, a falha na prestação de serviço, ela denota que houve na sua execução de um serviço público algo que comprometeu a efetividade, a concretude dos objetos atinentes ao interesse público que circunscreve aquele serviço. E esse serviço ele não foi completamente cabível no que tange o atendimento ao interesse público porque gerou dano, porque gerou lesão. E isso independe de entrar no coração do sentimento daquele que praticou. Se ele fez por meio de um ânimo de delinquir, o ânimo de prejudicar alguém, ou se foi mera imprudência, mera imperícia, por mera negligência por parte dele. Aqui, cara, eu vou muito longe do raciocínio. Aqui eu tenho, inclusive, uma perspectiva de transitar, né? Uma espécie de evolução, uma transição. Eu tenho uma transição, né? Uma evolução da responsabilidade civil subjetiva para a responsabilidade objetiva. Então eu tenho uma transição, aliás, do Estado, né, amigo? Do Estado. Então eu tenho aqui uma clara e notória evolução do pensamento. Veja que na responsabilidade civil com culpa comum do Estado, eu estou falando de quê, turma? De uma culpa em sentido amplo. Culpa em sentido amplo, pessoal, eu tenho que comprovar, portanto. Eu tenho que comprovar que o cara agiu de má fé, o cara foi negligente. Portanto, aqui a responsabilidade civil é subjetiva. Seus critérios, portanto, merecem o exame casuístico, mas também das intenções e do modus operandi que aquele cara agiu. Aqui não. Aqui eu olho friamente com o que a lei diz, o que o ordenamento diz, e dentro desse contexto eu faço só um fenômeno de subsução do fato à norma jurídica. Eu não vou entrar nas minúcias do psique, nas minúcias do comportamento do indivíduo, para verificar se de fato houve ou não, turma, uma conduta tipificada, havendo a subsução de um comportamento danoso por vontade própria ou por negligência, imprudência ou imperícia do indivíduo. Aqui não. A coisa é mais rasa e ela é essencialmente fundada pelo exame casuístico. Porque a lei já vai incorporar, portanto, as medidas e consequências no que tange especificamente, pessoal, quanto ao comportamento do indivíduo. Aqui é muito claro. A lei diz que se acontecer nesse sentido um comportamento falhando, portanto, dando alguma situação de lesão na prestação de serviço, vai reverberar pontualmente no quê? Na incidência da responsabilidade civil do Estado. Bom, mas o que seria, pessoal, essa história de falha no serviço? Pessoal, a falha no serviço ela vai apontar as seguintes situações: por inexistência do serviço,
Pessoal, pelo mau funcionamento do serviço, e vai fortalecer também a situação de retardamento ou atraso, pessoal, no serviço. Então veja, no retardamento ou atraso no serviço, na inexistência do serviço, ou mesmo, pessoal, no mau funcionamento, né, no precário funcionamento do serviço. Bom, assim, pessoal, eu vou começar a estabelecer uma lógica bem diferente da anterior. Porque nesse modelo aqui, a lógica ela vai ser fundada, vamos aqui, pela identificação pontual, pessoal, dos seguintes pressupostos básicos: autoria, nexo causal e dano. Porque, veja, pessoal, onde que eu chego na autoria? Pelo nexo causal e dano relativo ao quê? A uma prestação de serviço. Então, quem é o autor do dano? Não me interessa se agiu de forma culposa ou dolosa. Houve dano. E quem é que, portanto, dentro dessa desenvoltura era responsável pelo serviço? É o Estado. Então, sendo assim, ele responde, ele indeniza. E aí, pessoal, vem aqui a seguinte orientação. Esses critérios são hegemonicamente objetivos. Envolve critérios objetivos. Não envolve em critérios subjetivos, como no modelo anterior. Bom, pessoal, nessa conjectura pontual, o que seriam, portanto, os critérios objetivos apresentados? Seriam examinados pelos fatos e deveria se comprovar em que, se houve um serviço público e se havendo, ele foi mal prestado ou foi feito em atraso. E se não houve o serviço público. Então, nessas três conjecturas, vai represtinar, vai impactar pontualmente no quê? Na teoria da culpa administrativa. Bom, feito essa caminhada, pessoal, nós temos categoricamente uma teoria que envolve, pessoal, uma responsabilidade objetiva. Uma responsabilidade objetiva. Os critérios serem objetivos, evidentemente o Estado responde de forma objetiva. E, para tanto, eu não me interessa pontualmente no que tange a culpa do agente. Porque se há uma falha de serviço, há uma culpa da administração pública. Por isso, a teoria da culpa administrativa. Cuidado que a expressão culpa administrativa está ligada à falha na prestação de serviço, não no ânimos de quem praticou. Se o serviço for falho, gera, portanto, o fenômeno indenizatório. Bom, nessa conjectura, pessoal, evoluindo aqui os pensamentos, vamos partir para uma próxima e interessante teoria, pessoal. Veja, nós falamos especificamente da teoria da irresponsabilidade do Estado, né? O Estado ele não indeniza, ele, sabe? Ele não tem nenhuma falha nas suas ações. Partimos para a teoria da culpa administrativa. E agora, pessoal, vamos partir para a próxima teoria, que é a teoria do risco administrativo. O que essa teoria ela transmite, pessoal? O que ela ensina para nós? É o seguinte, turma, a teoria do risco administrativo, ela vai incluir um agente, aliás, um indivíduo que não foi ventilado anteriormente. Porque é claro e translúcido que, diante de uma relação de autoria, nexo causal e dano, eu tenho aquele que efetivamente sofreu dano, certo? Então, vamos supor que, vamos trabalhar aqui um trem, né, que decorre por de uma concessão, ele sai desgovernado dos trilhos e atinge uma pessoa. Eu não tenho dúvida que nesse percalço pontual, aquela pessoa que sofreu ali a morte, né, a lesão, portanto, nesse percalço, pessoal, o âmbito, portanto, da justificativa do Estado indenizar. Mas e as famílias? Vamos pegar aqui, não o indivíduo, mas as famílias desse indivíduo. Os terceiros, que não são usuários de serviço público. Será que eles seriam indenizados? Então, evidentemente, se a pessoa
esteja viva e lesada, né, um corpo amputado, evidentemente fica lógico, fica fácil identificar que ele vai ser indenizado. Mas se ele morreu, vamos supor assim, pensado, e mesmo a pessoa que tem um corpo amputado, será que poderia também incluir terceiros que não sejam usuários de serviço público? Bom, essa teoria, que é interessante, pessoal, inclusive ela é ventilada no artigo 37, parágrafo 6º da nossa Constituição. Ela vai nos apresentar, pessoal, pontualmente a chamada, pessoal, responsabilização do Estado perante danos ocasionados a terceiros. Então, nessa teoria em especial, ela vai chamar a atenção que o Estado deve sim indenizar, pessoal, terceiros, que o Estado deve sim indenizar terceiros, mesmo que não sejam usuários do serviço público. Então, nesse sentido, pessoal, a teoria ela é muito interessante e ela simplesmente vem a reconhecer, ela reconhece que o Estado deve indenizar terceiros em razão, pessoal, do fenômeno dano. Mais uma vez, se não tem dano, pessoal, como é que vai indenizar? Do fenômeno dano. Isso significa dizer, pessoal, que inclui os não usuários do serviço público. Vai incluir os não usuários do serviço público. Quem são os não usuários? Então, vamos imaginar que esse trem que sai desgovernado e amputa ou fulmina a vida do cara e ele pontualmente ficou incapacitado para trabalhar, no mínimo, né? Ou se só ir vivo, no mínimo fica incapacitado, né? Ou senão com uma sequela muito drástica, a ser um milagre. Então veja, nesse caso pontual o cara fica incapacitado de trabalhar. E aí prejudica o quê? Toda uma coletiva de pessoas que estão circunscritas com ele, que é a família. Então, o Estado ele vai reconhecer a essas pessoas o direito de receber uma indenização. Agora veja, pessoal, aqui é um ponto interessante na matéria, turma. Aqui é um ponto muito interessante. Porque, pessoal, ela afasta, né? Ela gera um dever de indenizar do Estado, mesmo não se tratando de culpa por parte da administração. Então, pessoal, aqui é interessante. Mesmo que a administração pública não tenha nenhuma situação de falha na prestação do serviço, mas ela ocasionou um dano pontual, ruinando a vida do indivíduo, estourando as pernas dele, os braços, o que seja, vai gerar o dever de indenizar. E é esse sentido, pessoal, que é transmitido pontualmente ao artigo 37, parágrafo 6º, que fala, pessoal, de danos. E é danos provocados por seus agentes contra o indivíduo, causado inclusive a terceiros, né? Então veja, ela fala a Constituição de danos que os agentes pratiquem nessa qualidade, na atuação deles a terceiros. Então, nesse contexto pontual, pessoal, é evidentemente uma teoria de que reverbera uma responsabilidade civil do Estado. Ela reverbera uma responsabilidade civil objetiva do Estado. Porque aqui não interessa se o cara estava de bom humor, mau humor, meu amigo, vai indenizar. Esse que é o ponto de construção. Nessa mesma essência e conjectura, pessoal, dessa teoria em especial, nós temos que o seguinte, turma, nesse contexto pontual, nós temos que, para que haja a configuração da teoria do risco administrativo, pessoal, basta uma situação de dano. Basta a situação de dano. Então, dentro desse contexto, é essencial que ocorra o fenômeno dano. E inclui nesse fenômeno dano, pessoal, danos a terceiros. Danos a terceiros. Então, pessoal, não interessa se o evento dano, pessoal,
ele só sitiou um fenômeno lesivo para a pessoa vítima. Vamos trazer aqui o trem que saiu do trilho e matou um cara ou estourou lá uma parte do corpo dele. Não interessa. O evento dano, ele se prolonga, ele se perpetua a terceiros. Agora, essa teoria é interessante porque ela vai cogitar, né, ela vai apontar as situações chamadas de excludentes do dever de indenizar do Estado. Ela vai apontar, pessoal, uma sistemática que exclui o dever de indenizar o Estado. São verdadeiras excludentes da responsabilidade civil do Estado. E o que seriam, turma, essas excludentes? O que seriam essas excludentes? Turma, essas excludentes vão ser a culpa exclusiva da vítima, vamos colocar aqui, a culpa exclusiva da vítima. Vamos colocar aqui a culpa exclusiva de terceiro. Vamos colocar aqui também, pessoal, o caso fortuito e também a força maior. A força maior. Então, turma, aqui nós temos situações em que vão excluir a responsabilidade civil do Estado. Então, realmente, uma teoria que traz muitas situações em que há sua incidência, mas ela tem um freio ali, ó, né? Ela tem ali um ponto de limite, que são situações pontuais em que há uma culpa exclusiva da vítima, culpa exclusiva de terceiros, situações em que envolve o caso fortuito e força maior. Pessoal, só para a gente poder dialogar aqui especificamente, vamos imaginar pontualmente que o indivíduo embriagado, cheio do álcool no sangue, ele vai pegar um ônibus pontualmente, e aí ao subir na rampa, nas escadas ali para adentrar no ônibus, ele escorrega, cai de costa, bate a cabeça e desmaia, chegando ao óbito. Pessoal, evidentemente que se o ônibus tem todo um sistema de segurança, lá tem uma faixa preta específica de aderência, evitando que a pessoa escorregue. Se ali tem os corrimãos para a pessoa subir, tem o bom dia, boa tarde, boa noite do motorista, né? Meu querido, ali não tem o que se falar pontualmente do quê? De responsabilidade e indenização do Estado. Porque o cara chegou no vermelhidão, bem no alto, subiu degraus e muito improvável, pessoal, né, pontualmente, que ele conseguisse segurar firmemente. A outra situação pontual, vamos imaginar que também fosse, pessoal, o indivíduo, né, vou pegar o seu trem, vamos imaginar aqui um trem, e aí ele vem correndo desesperadamente para adentrar, pessoal, dentro do vagão do trem. E aí, nesse ato de entrar desesperadamente, acaba se acidentando, pessoal. E aí perde lá um membro, dá uma zebra na vida desse cara. Turma, evidentemente que o tempo dele não pode ser superior ao tempo de muitos para se deslocar. Ele deu causa a isso. E vamos imaginar da mesma medida e consequência, vamos imaginar que o argoz, inimigo desse cara, estava ali, ele estava vindo para pegar o ônibus, né, ou o trem, vamos supor que o trem, e o cara pega uma arma e dá um tiro na cabeça desse indivíduo. Bem, nesse sentido pontual, nós podemos dizer que um terceiro, pessoal, deu causa à situação. Turma, eu não estou falando de assalto ainda, tá? Que na parte de assalto, aí tem uma discussão no STJ, que eu vou falar com vocês, lendo a jurisprudência por sinal. Bom, pessoal, existe uma discussão que não vai terminar hoje. Não vai terminar hoje. E vai continuar sempre discutível, até porque tem que vender livro. Que é o que é caso fortuito e força maior. Turma,
Eu vou te apresentar pontualmente o meu ponto de vista, evidentemente baseado em doutrina, e em seguida eu vou te apresentar não todas as linhas de pensamento, porque nenhum dos livros, você pode aí pegar aí no mercado, ele não vai trazer vários capítulos falando de que cada corrente, cada doutrinador tem, a não ser que seja um livro muito específico para a matéria. Então veja, o que a gente pode trabalhar por caso fortuito e força maior? Pessoal, dentro desse contexto pontual, o que nós podemos dizer? Que o caso fortuito é um fato natural extraordinário, imprevisível, incontrolável, oriundo de evento do cotidiano humano. Força maior, fato natural extraordinário, imprevisível, incontrolável, oriundo de evento da natureza. Bom, o que eu quis dizer aqui? Pessoal, é o seguinte. Se você for pegar as decisões, inclusive, do ministro Felipe Salomão, não é o professor Salomão, tá? O ministro Felipe Salomão, ele tem até um RESP, 1.450 e uns quebrados, não lembro agora. Ele fala pontualmente, pessoal, que as situações de caso fortuito interno, inclusive ele fala que é um fenômeno imprevisível e inevitável. E, nesse sentido pontual, ele diz o seguinte, que relaciona-se aos riscos da atividade. Porque o caso fortuito não tem interno e externo. Não vou falar isso aqui para ti. Bom, bem, o que nós queremos dizer aqui? Caso fortuito, pessoal, ela tem como nexo de sua essência um evento humano que ele é extraordinário, imprevisível e incontrolável, que gera, portanto, o dever, que exclui a responsabilidade. Nós podemos aqui colocar, turma, de forma bem clara, o acidente de trânsito. O acidente de trânsito. Pessoal, um assalto na rua. Aliás, tecnicamente seria o quê? Um roubo, né? Você está portando arma. Então, seria um roubo, mas deixa assim caótico. Então, pessoal, acidente de trânsito, assalto na rua, seriam situações que envolveriam o quê, turma? Envolveriam o caso fortuito. E a força maior são eventos de naturezas extraordinários, imprevisíveis e incontroláveis. E aí, pessoal, nós podemos apontar aqui como referência um terremoto, uma queda de meteoro, um furacão, né? Furacão interessante, vejo muitos livros, um furacão, etc. Que são, pessoal, um tsunami também, né? São situações que têm como ponto plexo de nascedouro um evento de natureza. Agora, pessoal, na prática, esses fenômenos, pessoal, são tratados como sinônimos, exceto no Instituto da Responsabilidade Civil. Seja a responsabilidade civil do Estado, seja a responsabilidade civil, esse instituto ele é bem dividido. Então, veja, no geral, tanto o caso fortuito quanto a força maior são tratados, muitas vezes, como sinônimos. Mas no que tange a nossa disciplina, pessoal, eles são categoricamente divididos pelos próprios juristas, pelos próprios doutrinadores. Seja no âmbito do direito civil, seja no âmbito do direito administrativo. Então, o que nós podemos fazer aqui? Primeiramente, eu quero diferenciar, pessoal, o caso fortuito, que vai abranger o caso fortuito interno e o caso fortuito externo. Então, vamos começar, primeiramente, com a situação do caso fortuito. Vou colocar aqui a título de observação. E, nesse sentido, vou dar um breve intervalo. E aí já começamos a tratar, inclusive, das situações em que envolvam a responsabilidade do Estado no que tange a um furto ou
a um latrocínio, inclusive julgamento recente, praticado por foragido do presídio. Teve até decisões de 2020. Enfim, vamos trabalhar isso com você de forma bem clara. Bom, primeiramente, turma, no que tange ao caso fortuito, ele vai se dividir em interno e externo. Pessoal, o infortuito interno... Deixa aqui, pronto. O fortuito interno, pessoal, ele é aquele fato natural extraordinário, imprevisível, incontrolável. Só que, pessoal, ele está inserido ao ciclo de produção, ao processo de elaboração ou à própria prestação de serviços ligadas à ideia do risco do empreendimento ou da atividade. Pessoal, um exemplo aqui, nós podemos destacar para vocês, é um assalto no banco. Nós temos aqui nesse sentido, pessoal, uma situação pontual de quê? De caso fortuito interno. E o externo, pessoal? O externo é aquilo que está fora, pessoal. Fora do... Vou só copiar aqui para a gente poder acelerar. Fora do círculo de produção, do processo, pessoal, do processo de elaboração ou da própria prestação do serviço. Aí nós podemos colocar aqui como exemplo um assalto fora do banco. Fora do banco. Pessoal, vamos ver daqui a pouco os desmembramentos e aí eu volto mais uma vez a tratar de caso fortuito interno e externo. Um grande abraço e até a próxima.